Diz assim: e consumida a água, ou seja, terminada, acabada a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Colocou o menino debaixo de uma das árvores. E o que ela fez? E foi e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E o que ela fez? E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Então olha aqui para mim, ela colocou o menino, acabou a água, ela pensou assim: agora nós vamos morrer de sede. Colocou o menino debaixo de uma árvore e distância de um tiro de arco, ela foi e ficou de frente. E ela ficou lá sentada também, e ela ficou chorando. E quando ela fez isso, ela ficou chorando, o menino ficou orando. Mas como assim o menino ficou orando? Olha o que fala no versículo seguinte. Olha o versículo seguinte agora. Versículo 17. E ouviu Deus a voz de quem? Do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Leia comigo em voz alta: não temas, porque Deus ouviu a voz de quem? Olha aí, Deus ouviu a voz do rapaz. Aqui não diz Deus ouviu sua voz. Deus não ouviu a voz da mãe. Mas por quê? Olha só, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Olha aqui para mim. Por que Deus não ouviu a voz da mãe, mas ouviu a voz do filho? Porque enquanto a mãe chorava, o filho orava. Isso é ensinamento para nós. Fé emotiva, melancólica, não traz resultado para ninguém. Mas a fé consciente, racional e a que age é o que traz o resultado. Porque ela colocou o menino e ficou chorando: não, vamos morrer. Isso não é fé. Ela estava com o emocional abalado, como muitas pessoas têm até orado a Deus, mas com o emocional abalado. Mas não tem trazido resultado algum. Por quê? Porque a oração, aquela oração cheia de melancolia, cheio de emoções: Deus, porque eu não aguento mais, me leva. Deus não ouve essa oração. Deus ouve a oração da fé. Você veja, não teria, por isso que no início eu falei, né? Já pensou, uma mãe está orando, ou um pai está orando por um filho, e Deus não ouve nem o pai nem a mãe, mas está ouvindo o filho, que às vezes nem na igreja vem. Por quê? Porque às vezes a oração dessa mãe, desse pai aqui dentro da igreja, não tem sido a oração da fé. Tem sido uma oração cheia de mágoas, cheia de tristeza, tem sido uma oração cheia de rancores, e por isso não traz resposta. Por quê? Porque, irmãos, a fé emotiva não traz resposta para ninguém. Se ficar chorando o dia inteiro, lamentando a vida, resolvesse alguma coisa, esse mundo não teria problema, ninguém teria problema. É ou não é verdade? Quantas pessoas estão agora trancadas num quarto, chorando, reclamando da vida e pedindo até a morte? Isso resolve? Não resolve. Quantos de nós um dia também já fomos assim? Choramos, lamentamos da vida, ficamos deprimidos. Isso resolveu alguma coisa? Não, não resolveu nada. É ou não é verdade? Quem já chorou muito nessa vida faz assim. E resolveu alguma coisa para você? Às vezes resolve para aliviar a alma, mas não resolve o problema. E foi o que aconteceu com Agar. Então, por isso que Deus ouviu a voz do menino, mas Deus não ouviu a voz de Agar. Porque enquanto o menino orava, Agar fazia o quê, irmãos? Chorava. Tem uma música do pastor Jaime que diz assim: chorar não é a solução, crer é a saída. Era o que Agar deveria saber, era o que ela devia ter parado de fazer. Chorar não é a solução. Enquanto ela chorava, o menino orava com fé. Veja se não é isso que está acontecendo com você. Você vem para a igreja, você até é uma pessoa de oração, mas é a oração de choro. E a Bíblia fala: reprime a voz de choro. Porque Deus não opera por dó ou por pena. Deus opera pela fé.
Claro que nós somos humanos, eu sou, você é. Claro que nós temos emoções e sentimentos. Eu não estou falando aqui que todo mundo é robô. Ninguém é robô aqui. É ou não é verdade, irmãos? Somos humanos, temos sentimentos sim, mas não devemos viver pelos sentimentos. Não devemos viver pelo emocional. A hora que você percebe que o emocional está querendo aflorar, está à flor da pele, é o que a Bíblia diz, reprime essa voz de choro. Quer dizer, onde você deixa de lado, não, peraí, não vou ficar aqui agora, com essa melancolia, com essa choradeira, com esse emocional abalado, não. Se você for ver a história dos homens de Deus que venceram, poderíamos citar vários aqui, poderíamos citar Davi, que quando chegou no seu acampamento chamado Ziclag, a sua família tinha sido levada cativa e tudo colocado a fogo. Qual foi a reação de Davi? Chorou, porque ele é ser humano, ele era ser humano, ele chorou muitíssimo. Só que quando ele chorou e acabou todas as lágrimas, a Bíblia fala que ele se levantou e pôs-se a buscar o Senhor. Quer dizer, ele viu que chorar não era a solução, mas crer era a saída. E quando ele enxugou as lágrimas, se levantou e falou, agora eu vou buscar a Deus, consultou o Senhor, Senhor, perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei. Está lá em 1 Samuel capítulo 30, e Deus respondeu, persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Se ele ficasse chorando, cheio de tristeza e de mágoa, ele não ia sair daquela situação, mas ele enxugou as lágrimas e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou à luta. É o que você tem que fazer. Às vezes aconteceu algum problema na sua vida, às vezes na vida sentimental, você está aí há anos parado numa melancolia porque é algo que deu errado. Fica aí deprimido, deprimida. Chorar não é a solução, crer é a saída. Talvez você vive triste aí por causa de perder um emprego, perder um trabalho, alguma coisa que aconteceu, e você alimenta, tem gente que gosta de alimentar o emocional, aí fica escutando aquelas músicas tristes para lembrar da pessoa, aí fica escutando aquelas músicas tristes para lembrar da situação. Tem gente que gosta de alimentar a tristeza, onde deveria alimentar a fé, esquecer, como Deus falou para o Josué, depois que Moisés morreu, o Josué ficou todo melancólico, triste. E agora, o que será de nós? Porque Moisés era o líder. Moisés era o líder, o Josué era um homem de Deus. Ele e Caleb foi muito citado naquela época. Mas aí o Moisés morreu e o Josué ficou parado, lamentando o morto, até que o Senhor apareceu e falou assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, levanta-te e passa o Jordão com este povo. Em outras palavras, esquece o Moisés, passou Moisés já. Moisés não vai voltar. Esquece o que aconteceu, o que Deus está falando para você hoje, esquece o que aconteceu. Até quando você vai ficar alimentando essa tristeza, esse pensamento, essa melancolia, essa depressão, essa angústia? Ah, mas eu não quero, então faça por onde? Esquece, enxugue as lágrimas, a letra da música, chorar não é a solução, crer é a saída. Agar escolheu ficar chorando, o menino escolheu crer, porque crer é a saída, amém?